dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos mais esse dia para meditarmos na palavra de Deus e estarmos aqui juntos orando por nossas famílias. Sim, hoje nós queremos ler com vocês Levítico capítulo 26, que fala sobre as bênçãos da obediência. Esse texto foi escrito para o povo de Israel e depois de todas as leis que eles receberam através de Moisés, eles têm a promessa de serem abençoados se obedecerem àquela lei. O que nós podemos tirar de lição e de aplicação para o nosso relacionamento com Deus hoje é que hoje nós somos chamados a vivermos pela obediência da fé. À medida em que nós percebemos a paz do Senhor guiando os nossos corações, à medida em que nós vemos oportunidade de amar e de servir o nosso próximo, se nós obedecemos, nós sempre colhemos multiplicadas vezes da bênção do Senhor. Então vamos refletir sobre isso juntos hoje. E ao final dessa breve leitura, eu e a Rafa queremos orar também em concordância com as suas necessidades e pedir a bênção do Senhor sobre a sua família. Amém. Pai, muito obrigado por esse novo dia que nós apresentamos a Ti, pedimos a Tua bênção, guarda e proteção. Abre o nosso entendimento, Pai, e abençoa esse momento que nós estaremos meditando na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Verdade é que a palavra de Deus é tão preciosa, é um privilégio para nós podermos refletir no que as Escrituras dizem e ao obedecermos, nós somos de fato, nós e nossa família, tão abençoados. Levítico 26 começa dizendo assim, então, a recompensa da obediência. Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os seus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, eu mandarei a vocês chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança na sua terra. Olha que lindo, a bênção da segurança e da prosperidade, da provisão de tudo de que nós precisamos. Verso 6, estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão seus inimigos, e estes cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês, e os farei prolíferos, e os multiplicarei, e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para nova colheita. Então a gente vê abundância, né? Uma colheita abundante. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. E esse é o nosso Deus que nos faz de andar por cabeça erguida, não por aquilo que nós merecemos, não pelo nosso esforço, mas pela graça, pelo favor, pela justificação que nós temos através de Jesus, pela filiação que nós temos, Ele nos chamar de Pai. Nós somos filhos de Deus quando nós cremos e aceitamos que Ele é o nosso Deus, o nosso Criador, e nos salvou. Então nós hoje em dia podemos andar sim de cabeça erguida, sabendo que nós somos comprados pelo alto preço, pelo sangue de Jesus, e somos justificados. Não há dívida,
Muitas pessoas passam por momentos que elas têm dívidas e elas vão ser cobradas, elas precisam pagar essas dívidas, mas a dívida do nosso pecado, a dívida que nós tínhamos a partir do momento que nós temos a fé, que nós fomos resgatados por Jesus, essa dívida ela está completamente paga e nós somos justificados, né, meu amor? Graças a Deus. O apóstolo Paulo escreve no primeiro capítulo de Efésios que Deus já nos abençoou em Cristo Jesus com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, ou seja, quando Jesus morreu na cruz para nos reconciliar com Deus, ele já pagou esse alto preço. Quando nós falamos hoje de obediência da fé, nós estamos falando simplesmente de nós aceitarmos o que o Senhor já tem feito, o que ele já tem pago, o que ele tem prometido para nós. Fluirmos na mesma direção, não estarmos contrários, resistindo à vontade de Deus, mas sim pela obediência da fé, ou seja, pela concordância, pelo caminhar na direção que o Senhor tem nos direcionado, nós seremos abençoados. Olha que lindo esse verso 10 que diz... E isso daí é viver pelo Espírito, não é Sim. viver na velha natureza carnal, mas viver pelo Espírito. Quando nós vivemos pelo Espírito que habita em nós, não olhando para as coisas do mundo, mas recebendo de Deus essa direção, nós vamos viver a vida que Deus tem para nós. Sim. Levítico vai mostrar uma lei e nós não precisamos obedecer essa lei, mas obedecemos hoje a lei do Espírito, as direções que pela paz do Senhor no nosso coração, ele nos dá momento a momento. E o resultado é bênção. Eu vou reler o verso 10 que diz que vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada do ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para nova colheita. Graças a Deus, eu e a Rafa temos trabalhado aqui na cidade de Austin, servindo comunidades em necessidade. Nós basicamente conectamos pessoas que têm muito e estão doando, aqueles que têm pouco e têm necessidade e precisam de receber. E nós temos visto isso no nosso estoque, doações de fraldas e produtos de bebês, nas roupas que recebemos, nos alimentos. Nós temos ainda estoque acumulado do qual nós precisamos nos livrar para dar espaço à distribuição do novo que Deus tem mandado. Essa é uma promessa de Deus que nós podemos ver no nosso dia a dia. Não significa que nós vamos ter tudo que nós queremos na nossa vida, mas nós teremos mais do que o necessário a ponto de termos para compartilhar com outros ao nosso redor. Nós declaramos essa bênção sobre a sua família, lembrando também o que a palavra de Deus diz em Provérbios 10, 22, que é a bênção do Senhor que nos enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor nos dá paz, nos traz a providência necessária e nos livra das dores e das dificuldades. Vamos ler também o castigo da desobediência a partir do verso 14. Uma vez que o Senhor deu todos aqueles mandamentos e ordenanças ao povo de Israel, ele os estava alertando: se vocês não obedecerem, se vocês não viverem de acordo com o meu propósito, saibam que a outra opção não é boa, e essa será a consequência se vocês desobedecerem. Verso 14. Mas se vocês não me ouvirem e não puserem em prática todos esses mandamentos e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças e deixarem de pôr em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Eu trarei sobre vocês pavor repentino, doenças e febre que tirarão a sua visão e definharão a sua vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Meu Deus. Verso 18. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu quebrarei o seu orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não dará sua colheita, nem as árvores da terra darão o seu fruto. Se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais selvagens que matarão seus filhos. Acabarei com seus rebanhos e reduzirei vocês a tão poucos que os seus caminhos ficarão desertos.
Se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, observe que Deus fala se opor, resistir intencionalmente à vontade, às bênçãos que ele tem para o povo de Israel. Se vocês continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais. Por causa dos seus pecados, trarei a espada contra vocês para vingar a aliança. E quando se refugiarem em suas cidades, eu lhes mandarei uma praga, e vocês serão entregues em mãos inimigas. Quando eu cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão no único forno, e repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. E Deus continua dizendo, ainda depois de continuar tudo isso, várias coisas, consequências ruins na vida da pessoa que não estava obedecendo, não estava seguindo os caminhos que Deus tinha mostrado tão claramente para os israelitas. Deus continua dizendo, se apesar disso tudo, vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês. Eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. Destruirei os seus altares idólatras, despedaçarei os seus altares de incenso e empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos e rejeitarei vocês. Deixarei as cidades de vocês em ruínas e arrasarei os seus santuários. E não terei prazer no aroma de suas ofertas. Desolarei a terra a ponto de ficarem perplexos os seus inimigos que vierem ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada, as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos enquanto estiver desolada, e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos. E a terra descansará e desfrutará os seus sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático que não teve quando vocês a habitavam. Quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros como que fugindo da espada, sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim vocês não poderão subsistir diante dos inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os devorará. Os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo por causa dos seus pecados e também por causa dos pecados dos seus antepassados. E aí Deus diz, mas se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão. E também me lembrarei da terra, que por eles será abençoada, e desfrutará os seus sábados, enquanto permanecer desolada. Receberão castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus decretos. Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Mas por amor deles, eu me lembrarei da aliança com seus antepassados que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. Encerra dizendo, são esses os decretos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai, entre ele próprio e os israelitas,
por intermédio de Moisés. Hoje nós vemos então as bênçãos da obediência e as más consequências caso o povo de Israel desobedecesse. Nós sabemos que muito disso, se não tudo isso, aconteceu. O Senhor estava falando ao povo de Israel através de Moisés do que ele sabia que aconteceria no futuro da nação de Israel. Então amanhã nós vamos concluir a leitura de Levítico com a leitura de Levítico 27 e nós louvamos a Deus por ter a sua companhia conosco. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar juntos? Nós te louvamos, Pai, pela sua palavra, pelos seus planos, as suas intenções que são os melhores para conosco. Te pedimos perdão, Pai, pelas vezes em que resistimos, como nesse texto diz, insistimos em nos opor à sua vontade, que é boa, agradável e melhor para nós. E hoje nos arrependemos e pedimos o teu perdão, Pai, e a tua graça, Pai. Concordamos com o melhor que o Senhor tem para nós, para as nossas famílias, e pedimos que o Senhor manifeste sobre nós o teu favor. Realiza os teus milagres. Eu e a Rafa concordamos com essa pessoa que ora conosco agora, em favor, Pai, da tua resposta, suprindo suas necessidades, Senhor, trazendo a tua paz, Pai, sabedoria, manifestando luz. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor opere verdadeiros milagres e alcance essa pessoa que ora conosco agora, de acordo com a sua necessidade nesse dia. Amém, Pai. Nós declaramos, Pai, a bênção da obediência, declaramos a tua paz e o teu favor e oramos, Pai, em tudo com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então que Deus abençoe muito o seu dia. E essa palavra mostra tantas bênçãos para aqueles que seguem os caminhos do Senhor e também esperança para aqueles que não têm seguido, falando, se você se arrepender, Deus sempre se lembra, porque Ele é aquele Pai que espera, assim como nós podemos ver na parábola do filho pródigo, a alegria do Pai de receber o seu filho de volta. Então, se você que está aqui conosco tem andado talvez distante dos caminhos do Senhor, andando por terras que não pertencem a você, fazendo coisas que não são feitas para vocês, um filho de Deus, hoje é dia de você retornar e saiba que Deus, o nosso Pai, Ele é aquele que te perdoa, Ele é aquele que te recebe com alegria e é aquele que vai honrar a sua vida. Então receba hoje do amor do Pai, Amém, de restauração, de restituição, porque Ele tem muitas coisas boas sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Deus os abençoe muito, nós amamos vocês. Nos vemos amanhã para concluirmos juntos a leitura de Levítico, com a leitura de Levítico 27. Até amanhã. Sim, um abraço.